No Biase você vai sempre encontrar tudo o que precisar. É muito barato comprar. Que atum a batata! Que atum a batata? É, você vai comprar de tudo, fresquinho e barato. Esse é o nosso lugar. Supermercado Biase. Esse é o nosso lugar. Todo dia, tudo Biase. Igibem, controladora profissional de pragas urbanas, empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Igibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Igibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços. Uau! Bem-vindos a Laranjá, a nossa loja de maquiagem e acessórios, que é o seu destino de beleza definitivo. Na Laranjá, a beleza se torna uma obra de arte e a confiança brilha mais do que nunca. Acreditamos que a beleza está em você e por isso estamos sempre com uma ampla variedade de acessórios elegantes e produtos de maquiagem de alta qualidade. Estamos aqui para realçar a sua beleza única. A nossa missão como loja é fazer você, mulher, se olhar no espelho e amar, se reconhecer. Sabe quando você se olha no espelho e fala assim, uau, eu sou linda do jeito que eu sou. E a nossa missão é realmente trazer essa verdade, porque os nossos valores também são a verdade e a honestidade. Tem muita mulher enganada a respeito de si mesma, com uma autoimagem baixa, pobre, e a gente quer que você se olhe e se reconheça. E vai ser uma alegria a gente fazer parte desse processo aí de descoberta do quão linda e importante você é pra gente. Nossa seleção é incomparável, desde os últimos lançamentos até os clássicos atemporais em makes e acessórios. Aqui na Laranjá você encontrará tudo o que você precisa para contemplar seu visual e criar looks deslumbrantes. Então, venha nos visitar hoje mesmo e descubra o poder da beleza que está em suas mãos. Laranjá, especialista em você. Olá, nós estamos de volta com o nosso Célia Santos Pod, CS Pod, como você quiser chamar. O importante é que estamos aqui mais uma vez. Este podcast de hoje, ele está sendo gravado dia 25 de janeiro, uma data muito especial para o nosso convidado de hoje. Então, é uma coisa também inédita para nós, né? O nosso podcast sempre foi ao vivo e a gente está fazendo esse gravado por uma excelente causa. Pode ter certeza disso. Você que já sabe quem é o nosso convidado de hoje, sabe exatamente do que eu estou falando. Antes da gente começar a conversar com ele, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, aquelas pessoas que estão sempre conosco, aquelas empresas que estão sempre nos apoiando. Muito obrigada a cada um de vocês por essa confiança. Porque se estamos aqui hoje com esse podcast, isso é graças a Deus e a vocês, certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar dizendo, olá, tudo bem, doutor Rafael? Rafael Vale. Rafael Vale, Sampaio doutor Vale. Rafael. Não, Rafael. Não, é doutor Rafael, Rafael Vale, o Rafael da Kober, Rafael do Juquinha, o Rafael do beach tênis. Não, beach tênis. Não, beach tênis não, do tênis de mesa. Tênis desculpa. de mesa teve também. É, tênis de mesa. Xadrez. Misturei os tênis aí. Xadrez. O Rafael que não para. Sim. Rafael do cinema também, né? Do cinema, sim, do cinema. Do cinema, uma coisa boa. Também. Tivemos o documentário do Juquinha, foi uma coisa legal. O Rafael do Bio.
Do Bill, meu pai. O Rafael da Cláudia. Da Cláudia, do Theo, do meu Rafael filho. do Theo, lógico. Genro do Sonerides. Eita! Da Dona Terezinha. Nossa, o Rosário é grande, né? É grande, Para é desfiar. grande, é grande. Seja bem-vindo, doutor Obrigado. Rafael. Obrigado A gente vai misturar, vai sair o doutor Rafael, vai sair tranquilo, Rafael. tranquilo. A gente vai bater um papo, você vai conhecer um pouquinho mais dessa figura fantástica. Hoje... Estou falando isso, não é missa de corpo presente, não, que todo mundo sabe como é que é, né? Pois é, eu agradeço, né, hoje, dia do meu aniversário, 50 anos, e você me possibilitar, já tinha tentado ano passado a gente gravar, não deu certo, e é uma honra para mim estar hoje aqui, podendo levar um pouco da minha história para o teu podcast, para um amigo que não me conhece possa, de repente, ter alguma inspiração em alguma das minhas histórias ou histórias. Muitas, né? É. Porque é o lema do nosso podcast. Mais que uma história para contar. Alguém em quem se inspirar. Legal. Eu sempre digo, doutor Rafael, que ninguém chegou aqui impune. Todos nós temos nossas histórias, nossas superações, né? Todos nós passamos por grandes momentos, sejam eles bons e ruins, para chegar até aqui. Com certeza. Ninguém teve uma estrada pavimentada de pétalas para chegar até aqui. Sim. Né? Mas vamos começar com a sua história lá do comecinho, Tá. Porque, logicamente, começa na história do Bill. Sim, o meu pai, o William Gomes Vale, meus pais são do Ceará, né? Meu pai veio para o Pará como médico veterinário no início da década de 70 e veio em Paragominas, eu acho que em 71 a primeira vez, mesma época que o ex-prefeito Samuel Câmara também, que era veterinário, né? E também era cearense. E depois... Eu também sou cearense, minha família toda cearensada veio tudo para cá também. Tem um grande legado de cearense em Paragominas, né? E aí meus pais casaram no interior do Ceará em 72, e em 72 eles vieram, a minha mãe nunca tinha saído do Ceará, vieram para a Feira Agropecuária de Paragominas, vieram vacinar gado. Olha, uma mãe recém-casada. na Agropec. Com meu pai na Agropec de 72, então eu ainda não era nascido, nasci em 74, e eu acho que essa é a minha, assim, da minha história, os meus genitores terem estado em Paragominas em 72. E eu vim conhecer Paragominas já em 1986, com 12 anos de idade, de novo com meu pai. Eu e meu irmão Anderson viemos com o Bill, o William Vale, nosso pai, que ele veio para a fazenda do Gastão Carvalho Filho, que tinha Boi Branco. Boi Branco, a lendária Boi Branco, que tinha vários leilões. O Gastão, uma pessoa à frente do seu tempo, com uma parte de inseminação artificial, transferência de embrião. E, salvo engano, o meu pai fez a primeira transferência de embrião logo depois que ele voltou da Alemanha em 83, que nós acabamos a família toda morando na Alemanha, de 81 a 83. Em 83 o meu pai fez, eu acho que uma transferência de embrião na fazenda Boi Branco com o Gastão. E eu e meu irmão, em 86, viemos para Paragominas. O que eu lembro de Paragominas, minha primeira lembrança é 1986. Nós, na estrada, ele parou naquele posto que eu acho que era o posto Diplomata, ali antes de Pixuna. Sim. Próximo antes daquele posto da Polícia Rodoviária Federal. E tinha uma mesa lá com uma placa assim, aqui sentam pescadores, caçadores e todos os tipos de mentirosos. Então meu pai gostava de sentar nessa mesa. E gostava porque não tem essa mais. Essa mesa é icônica, né? E aí numa Belina, né, a famosa Belina da Ford, e aí a gente lembra quando a gente estava saindo, ele pegou a pistola dele, uma 765, e colocou assim embaixo do banco aqui, aí eu e meu irmão perguntamos, pai, mas por que isso? Ele disse, não, nós estamos chegando em Paragobala. Então, como era... A fama era cruel, né? A fama da nossa cidade naquela década de 80, né? E aí depois eu volto a Paragominas já em 94, né? Já acadêmico de Direito, estudando Direito e namorando a Cláudia. Mas tá, então assim, a gente já pulou umas etapas que eu quero resgatar. Vamos. Vamos lá. Como é que era a criança, Rafael, tendo que viajar, acompanhar o pai em todas essas histórias? Porque em tudo isso, enquanto seu pai estudava, vocês também estudavam. Sim. Enquanto ele se aprimorava, vocês estavam aí iniciando seus estudos. Inclusive você disse, né, que nasceu em Minas em decorrência... Nasci em Belo Horizonte quando meu pai fazia o mestrado dele em 74. Pois é. Aí
nós moramos no Pará boa parte do tempo. Meu irmão nasceu em 75 em Fortaleza, que meu pai foi para a Suécia estudar. Então, de Belo Horizonte, eu mudo para Fortaleza, eu criança, com 1 ano de idade, e depois viemos para o Pará, em 76. E aí, em 81, nós moramos em Belém, né? Que meus pais ambos eram professores da UFPA. Sim. Minha mãe na parte do antigo Centro de Educação, pedagoga, e o meu pai na parte do Centro de Biológicas. E também ele era professor da UFRA, que era FICAP na época, Faculdade de Ciência Agrária do Pará. E aí meu pai passa num doutorado na Alemanha, ganha uma bolsa, pede uma licença e muda com toda a família para lá em 81. Eu com 7 anos, meu irmão com 6 e minha irmã com 3. Então, eles foram antes da gente, foram acho que 6 meses antes, porque eles foram para estudar alemão, porque nenhum dos dois falava alemão. E nós ficamos com os nossos avós em Fortaleza, os meus avós maternos. E depois o meu avô materno foi nos levar na Alemanha junto com a tia nossa. Como é que foi essa experiência, Rafael? Você Olha, lembra dela direitinho? Tenho uma lembrança clara disso, que a gente saiu de Fortaleza para ir para... A gente embarcou no Rio de Janeiro, pegamos um voo da Varig, Rio-Paris. E eu e meu irmão sempre gostamos de aviação, e a gente foi encantado com o aeroporto, aquela coisa toda, aquela viagem. A minha tia passou mal. E aí lá fizemos uma conexão e fomos para a Alemanha, para a cidade de Hannover, que nós moramos durante 2 anos, de 81 a 83, né? E eu tenho boas lembranças. Eu lembro que nós chegamos, já era final do verão, né? Setembro, início do outono, que quando começa o ano escolar na Europa. E aí a minha mãe recebeu a gente lá com um casaco, para cada um colocou um casaco, né? A gente não sabia o que era frio. E pesado, né? Porque pesado, o frio sim, lá era... Frio grande, né? Norte da Alemanha. E aí nós ficamos assim, tudo era novidade, né? Criado em Belém a vida inteira, então você sai, aquela coisa. E aí a gente... Aquele calor maravilhoso de Belém. Aí você chega num ar-condicionado tempo integral lá. E aí eu lembro que a minha mãe explicou pra gente como se falava sim, que era ja, e como se falava não, que era nein, em alemão. Aí, Célia, criança tem uma facilidade de aprendizado gigantesca, né? Com pouco tempo eu estudei os 2 anos na mesma escola, que era a Wasserkampfschule, que era uma palavra grande, que alemão tem um palavrão, né? Wasser é água, Camp é campo, Schule é escola. Então, estudei 2 anos com a professora Frau Wolf e aprendi alemão. Consegui aprender alemão. Eu, meu irmão, minha irmã, com pouco tempo falávamos alemão melhor que nossos pais. Então, isso foi uma experiência com certeza absoluta marcante na nossa vida, né? Nós 3 tivemos o privilégio e a experiência de sair do Brasil na década de 80 e depois retornamos a Belém em 83, quando meu pai termina o doutorado. Voltamos, todos nós para Belém, para a mesma casa. Meus pais voltam para os cargos dele na Universidade Federal do Pará, né? E nós aí passamos a morar em Belém. E aí morei em Belém, aí foi até mesmo mudar para Paragominas. Mas vamos lá. E nesse período, como foi que entrou o direito na tua vida? Pois é, aí é interessante. O meu bisavô, pai da minha mãe, avô da sua mãe. Avô da minha mãe, né? José Porfírio Sampaio era rábula no interior do Ceará, né? Ele era um rábula e tinha uma notoriedade nas questões agrárias, nas questões de terra. E a gente sempre, eu lembro dele vagamente, né? Assim, nesse período antes de ir para a Alemanha, eu lembro dele. Era uma figura que várias pessoas iam no interior. Ele era nascido em São Gonçalo do Amarante, mas se radicou no interior chamado Uruburetama, num distrito chamado Tururu, que depois foi emancipado. E eu lembro das pessoas irem lá tomar conselho com ele. Então era aquela figura assim bem lendária, do pessoal ter ali uma referência de sabedoria. E a irmã mais velha da minha mãe, a tia Idelner, ela é advogada. E aí a minha mãe é a segunda. E o irmão depois da minha mãe, o tio Tito, também formado em direito, advogado. Então na família da minha mãe sempre teve uma parte jurídica muito grande. Eu sempre tive contato com tios. E uma grande coincidência, que depois a gente pode voltar nisso, a tia Idelner, o filho dela, é o atual presidente da OAB aqui de Paragominas, o Tibério, que é meu primo. Doutor Tibério. Doutor Tibério é meu primo. Tibério Sampaio Teixeira, a mãe dele é irmã da minha mãe, como a irmã da mãe do Diego.
Sampaio Souza, Diego. Doutor Diego foi presidente da OAB de Paragominas também. Então são 3 primos. E eu que os trouxe para cá. Mas 3 presidentes da OAB. Da OAB, 3 primos, bisnetos dessa figura icônica que foi o José Porfírio Sampaio, né? Advogado no Rábula, né? O que era o Rábula? A pessoa não era formada em direito, mas tinha um notório conhecimento jurídico e tinha, com isso, a possibilidade de fazer tipo uma prova e ter a inscrição na OAB naquele momento. Então, o nosso bisavô, se eu não me engano, era a inscrição de número 24 ou 25 da OAB Ceará. Nossa, que bacana. Então, essa é um dos contatos do lado da família da minha mãe, que é o mais forte. E do lado da família do meu pai, o tio Francis, o segundo irmão do meu pai é o mais velho, o tio Francis, advogado, né? Então era uma pessoa que era concursado da Secretaria da Fazenda do Ceará e também é uma pessoa que eu tenho essa lembrança também jurídica. Então, tanto na família da minha mãe quanto na do meu pai, mais da minha mãe foi a influência jurídica, de conhecer o mundo jurídico, saber... A minha mãe mesmo tinha tio, também o tio Joatan era advogado, filho do José Porfírio Sampaio, então foi esse o meu contato com o mundo jurídico. E como é que era esse relacionamento Ceará-Pará? Boa. Eu, em que pese, o único período que eu morei em Fortaleza é quando eu tinha 1 ano de idade, então eu não lembro. E um outro período pré ir para a Alemanha, que ficamos alguns meses lá. Mas todas as férias, praticamente, nós íamos ao Ceará. Ou íamos de carro, né? A famosa Belina. Sim. E os nossos pais com os 3 filhos. Ou também íamos de avião, né? Então a gente sempre passou férias lá. A família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, quase a totalidade de lá. Tem o meu pai e a minha mãe tem também parentes no Rio de Janeiro. Meu pai estudou um período no Rio de Janeiro. Eu tenho primos no Rio de Janeiro, tios. Mas a grande maioria das nossas férias foi no Ceará, né? Então era uma conexão interessante. Quando você vai passar férias num local, aquele local se torna melhor do que o local que você mora. Verdade. Porque você está lá sem responsabilidade. E imagina, a gente mora... cria uma memória afetiva. Sim, sem sombra de dúvida. É diferente. Fortaleza, assim, foram excelentes férias que a gente passou em Fortaleza, natais nas casas das tias, os avós vivos, a minha bisavó, a esposa do José Porfírio Sampaio, também, que eu lembro bastante dela, da avó Joana. E, enfim, foi um bom período, né? O meu avô acabou ainda sendo prefeito, foi vereador lá no interior, foi prefeito e lutou não foi o primeiro prefeito do município quando foi emancipado, mas foi o segundo prefeito lá no interior. Então, é realmente uma memória afetiva muito grande entre o Pará e o Ceará, né? Em que pese, a pessoa pergunta para mim, você é de onde? Eu digo, não, eu sou do Pará. Eu fui criado no Pará a maior parte do tempo, enfim. Mas a minha família... E acabou se tornando paragominense. Paragominense, sem sombra de dúvida. Nessa terra construímos nosso lar, né? Com sacrifício e perseverança. Literalmente, né? No caso, essa parte do hino, literalmente na sua vida. Sim, na minha vida. Construiu o seu lar aqui. Construí meu lar aqui. Meu filho só nasceu em Belém. Eu e a Cláudia casamos em 98, né? Já completamos, vamos esse ano para 26 anos de casado. Nossa. E casamos em 98 e nós mudamos para Paragominas em 2000, com 2 anos de casado. Tá, mas vamos recuar mais uma vez. Bora, voltamos. Falamos do direito, né? E como foi que entrou a Dona Cláudia? Dona Cláudia foi na faculdade, né? Ganhos da faculdade. Ganhos da faculdade, né? A gente se conheceu no primeiro... Porque na faculdade você ganha coisas boas e ruins, né? Sim, como tudo na vida, em todos os locais, né? Nada 100% bom, pois né? E na faculdade você tem os extremos lá, né? Tem. E você tem que saber o que você vai agregar para sempre. Exatamente. E aí a gente entrou na faculdade no mesmo ano, né? Na Universidade da Amazônia, na UNAMA. E naquela época... Belém hoje eu acho que tem quase 20 cursos jurídicos. Só tinham 2 em Belém, a UFPA e a UNAMA. Eu cheguei a cursar História na UFPA e na UNAMA eu também cursei Direito. História eu acabei deixando de lado e foquei no Direito. E chegou a fazer quantos semestres? Eu fiz só 2 semestres de História. E realmente eu abracei o mundo jurídico. Filho de professores, que eu sou professor de História, né? Mas enfim... Aí eu conheci a Cláudia no primeiro ano de faculdade, em 93, e começamos a namorar no 2º ano, em 94. Aí a gente começou a namorar e eu volto a Paragominas,
em 94, né? Já namorando a Cláudia. Já namorando a Cláudia. E aí, depois de 86, foi quando eu voltei a Paragominas, ou seja, 8 anos depois. Aí já não era tão Paragobala. Não. Mas ainda não era Paragobela, né? 94 ainda estava bem ali. É porque a entre mudança o 12, iniciou em 97, né? 97 com 98, aquela virada acho. ali. Isso. Do Sidney, né? Com toda a mobilização da classe Quando a empresarial. sociedade realmente se uniu para Sim. transformar Paragominas. E aí não é só uma figura, eu acho, assim, falando um pouco, eu acredito que Paragominas mesmo tem um capital social. Eu, você, Kaique e todas as pessoas que gostam de Paragominas e que adotaram Paragominas. Mas é justamente isso. O Sidney, ele foi o canal. Ele foi o início. Né? Sempre então, tem assim, que ter alguém para iniciar. Sempre tem que ter alguém que tenha coragem de abrir mão do seu lugar de conforto. Sim, sair né? da zona de conforto. Sair da sua zona de conforto. Abdicar um pouquinho do que é seu. Sim. Porque quer queira, quer não, por mais que você vá até fomentar o que é seu de alguma forma, você está abrindo mão no primeiro momento. A pessoa entrar na política, você acaba não tendo mais a liberdade. Você se torna uma pessoa pública, né? Sim. E no sentido literal da coisa, você não tem mais realmente a sua intimidade e você não tem mais tempo, você fica muito exposto, e para o bem e para o mal. Então, é louvável as pessoas que entram na política pelo sentido da política mesmo, que é o bem comum. Sim. Isso que é interessante. E eu acho que essa é a grande diferença de Paragominas. Então o Sidney, com o Bosco de vice, o Paulinho foi, à época, o vereador mais votado. Uma das primeiras reuniões foi lá na casa do Paulo. Então tem muita coisa, essa conectividade daquele grupo, daquele momento, né? Depois, na reeleição abraçando isso. Exato. Na reeleição do Sidney já houve uma ruptura, né? O Paulinho foi oposição. Aí o Adnan vice do Sidney. Aí na sequência foi minha primeira eleição em Paragominas em 2004. Já foi o Adnan com o seu Zé Carlos de vice contra o Paulinho. E aí o Adnan ganha. E na sequência o Adnan chama o Paulo para ser o vice dele, em 2008. E aí pronto, aí ganham. E aí, 2012, o Paulo vem a prefeito já com o Bosco de vice. Isso. E depois, 2016, o Paulo vem com a Mosimeire. Aí agora está o Lucídio. Com a irmã Vera de vice. Então, Paragominas, eu acredito o seguinte, eu nas oportunidades que tive para falar da parte política, independente de partido ou de ideologia, eu acho que a sociedade não aceita um retrocesso. Não. E as escolhas de Paragominas, seja ela qual for na eleição desse ano, ela com certeza ela vai ser uma escolha positiva. Eu creio que a cidade, ela é uma cidade, não tenho dúvida. Eu gosto muito daquele... É uma cidade diferente, é a melhor cidade do interior do estado. É um termo parecidinho, mas eu uso muito esse termo de que Paragominas é uma cidade diferenciada. Diferenciada. Porque a sua sociedade é diferenciada. Sim. As pessoas daqui, elas não se trancam dentro das suas empresas enquanto não estiver me atingindo, está tudo certo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu fui, eu estou vice-presidente do Juquinha. Né? E a gente vai chegar aí também. Mas vamos chegar. Hoje eu fui, que o Laércio, que é o atual presidente, o Laércio Rossoni, estava fora de área, eu tive que ir lá na prefeitura para fazer a assinatura de um termo de recurso arrecadado pelo Juquinha, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, através de doações de pessoas jurídicas, pessoas físicas, que são uma coisa muito boa, né, que Paragominas tem também, e tem instituições como o Juquinha, o Menino Feliz, a outra do Vander lá, esqueci agora que é do esporte, o nome, que são as três diferente, habilitadas. É o ARM. Que são as três habilitadas a captar esse tipo de recurso, e isso é muito bom, que era recurso que seria imposto e cairia num fundo comum e vem direcionado para o município. E aí onde eu quero chegar? Cheguei hoje na prefeitura lá e tem um mural feito lá, com a foto dos ex-prefeitos e um QR Code para você fazer a leitura. Foi feito nessa gestão, uma coisa louvável, porque você resgata a história. Então, é aquela coisa, toda administração tem falhas, toda administração tem méritos, mas eu achei de muito bom grado o fato de estar lá todos os prefeitos, não está assim uma coisa só destacando o atual prefeito, a atual gestão, até porque eu desde o primeiro cargo que assumi na minha vida, eu sempre fui representante de turma em colégio, até na faculdade fui, ou presidente da OAB aqui, eu acho que você está no cargo. O cargo não é seu. Esse é um erro que as pessoas às vezes confundem, acham assim, eu sou dono disso aqui. Não, não é.
É como o próprio Projeto Juquinha. A gente tem que mobilizar as pessoas. Eu tenho certeza, acho não, que esse é o diferencial de Paragominas. Você tem um capital social diferente. Juquinha, você já foi presidente, hoje você é vice. Eu não preciso de cargo. Eu até falei isso pro Laércio. Laércio, eu faço. Aí ele disse, não, mas vem. Aí colocamos uma diretoria nova, misturamos algumas pessoas, trouxemos pessoas que já foram diretoras, pessoas novas de idade, por exemplo, a Maria Eduarda Dalmaso Martins, que é filha da Jeane e do Walner. A Maria Eduarda aceitou o convite. A Maria Eduarda é uma menina de 21 anos e está como diretora de eventos no Juquinha. Então, isso é um exemplo. E ela já está empreendendo, né? A Maria Eduarda já está. É o DNA de Paragominas. É esse lado de Paragominas. E que não é só o empresário para ganhar dinheiro. É de construir um lar. Um lar é diferente de uma casa. Uma casa você pode construir como se fosse um corpo vazio. Sim. Então você pode ter o melhor castelo. Se você não tiver o conteúdo que é o lar, que é esse gostar do local. E essa diferença, talvez, na década de 90, foi onde Paragominas mudou. As pessoas perceberam que não iam voltar para o seu estado de origem. Eu não vou voltar para o Ceará, não vou voltar para o Espírito Santo, não vou voltar para Minas, não vou voltar para o Paraná, não vou voltar para a Bahia, não vou voltar para o Maranhão. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer um local bom. Então aí que começa essa simbiose de vários elementos que trazem nessa Paragobela hoje, que já foi uma Paragobala, e que é uma cidade que ainda está em franca expansão. Sim. De várias coisas, seja na parte comercial, econômica, o agronegócio, sem sombra de dúvida, foi uma semente muito bem plantada na década de 90 também. Agora as pessoas olham hoje aí e veem, é tudo muito fácil. Não. Conversa com um pioneiro da agricultura da década de 90, que fizeram aquele consórcio ali para plantar, ou conversa com o seu Carminati para ver o que ele passou. Seu Zé. Conversa com o seu Zé Carminati e entende o que era você plantar aqui no momento em que você não tinha oficina, que ninguém soubesse o que era, como consertar uma colheitadeira. Recentemente, eu não lembro exatamente quem foi que estava conversando comigo a esse respeito, que me disse que antes dessa cooperativa de soja, o seu Luiz Carneiro esteve viajando para o Goiás e trouxe sementes de soja para cá. Não, eu desconheço. Você conheceu o seu Luiz Carneiro? Sim, claro. Pois claro. Seu Luiz Carneiro trouxe sementes de soja para cá. Olha aí. Antes dessa cooperativa. Sim. Né? Então, assim, a gente vai conversando com as pessoas. Tem muita história. E a gente vai vendo cada coisa fantástica. Mas eu quero voltar para a história do Rafael. Tá, vamos para o Rafael. O Rafael se mistura. Porque se mistura com Paragominas de tal forma, né, Rafael? Aí vamos lá. O Rafael casou com a Cláudia. Sim. E em 2000 mudo para cá. Certo. Montei uma concessionária de moto. Foi? Foi. Na época se chamava Campo Rural Motos, era concessionária de uma marca Schnerai? chamada... Não, Kazinski na época. Kazinski. Que era do seu Abraham Kazinski. Sim, da Abraham Kazinski. Que era dono da Cofap, vendeu a Cofap e montou uma loja de uma marca de moto. Ele entrou que ele mesmo era o garoto propaganda, tudo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo. Sim. E montei um negócio junto com... Era sócio eu e o Fábio Plafone, que é meu concunhado, casado com a Lígia. Sim. E ficamos, acho que 1 ano com a loja, aí depois eu vendemos a loja e eu passei a advogar. Eu montei meu escritório de advocacia, né? Já era aquele ali perto do... Não, do cartório não. Era ali onde é a Requinte. Sim. Ali, não sei se você lembra, tinha a casa da Dona Belonice, sim, do seu Lafayette, eles tinham um pontinho ali, eu aluguei aquele pontinho, aí era só eu. E aí comecei com a cara e coragem, né? Aí você foi advogando devagarinho, faz aqui uma causa pequena, outra causa. E na época, eu acho que Paragominas, olha que interessante, hoje eu acho que tem 300 advogados. Então, é bom, voltando aqui, né, no recorte, no ano de 2001, que eu abri o escritório, tinham 30 advogados. Nossa! E não era só em Paragominas, 30 daqui até Dom Eliseu, era isso. E mais, eu era advogado mais novo de idade, mais novo de formado e mais novo na cidade. Quem já estava aí? Já estava o doutor Gessino, né? Que sim, doutor Gessino é pioneiríssimo. Sim. Aí. Já estava o doutor Adnan, né? O doutor Eduardo, que trabalha com o doutor Adnan, o doutor Wilton estava, o Mário, a doutora Eudeli, o doutor Ari, a doutora Vera, tinha a sócia dela, a doutora Selma. Aí tinha advogados formados também, o José Carlos Gabriel, que não advogava, mas era inscrito, sim, na OAB, ou é inscrito ainda.
A Cleia Luz, esposa do Júnior Pimenta, também advogada, inscrita. A Gilda, esposa do Nilson. Então, a Meirinha Gualberto, ela e a irmã dela, gêmea, filha do seu Gualberto. A Suzane ou Suzana, não lembro agora, ela mudou daqui. Então esse era o cenário da advocacia de Paragominas. Você contava aí nas duas mãos todos os advogados que tinha na cidade ali no início dos anos 2000. Né? Então aí eu montei o escritório e comecei a advogar. E quando teve a eleição para a subseção da OAB, o doutor Wilton era o presidente à época. E o doutor Wilton Rocha, né? Sim, que infelizmente faleceu na faleceu Covid. Durante a pandemia de Covid-19. Uma grande pessoa, um grande advogado e uma grande pessoa, o doutor Wilton. Ele era muito bem sucedido como advogado, né? Sim. Era uma pessoa. Era muito reconhecido, né, pelo trabalho. Muito reconhecido, uma pessoa agradabilíssima. E o doutor Wilton era o presidente da OAB e não veio à reeleição. E se dedicar a um outro projeto, eu acho que era da imobiliária que eles montaram. E aí tiveram duas chapas, né? O doutor Mário Caetano foi candidato e eu fui candidato. Vou tentar lembrar minha chapa, que era eu, a doutora Selma, a Gilda Oliana, a Vera era tesoureira o Diego e a Meirinha. Não, o Diego Tibério acho que estava na faculdade ainda. Estava no Ceará, em Fortaleza, na faculdade. E aí a nossa chapa foi vitoriosa, né, naquele momento, e ganhamos. A subseção da OAB era bem pequena, era uma casinha, eu acho que você lembra, o fórum tinha duas varas. Era na rua do... Não, foi lá, nessa época já era do lado do cartório, em frente ao fórum. Tá. Mas, por exemplo, vamos rememorar aqui, quando eu mudo em 2000 para cá, 2001, a rua do cartório do fórum não era asfaltada. Então, tem alguns anos que eu já estou aqui, mas é importante colocar isso. Então, há 20 e poucos anos atrás, a rua do fórum não era asfaltada. E você tinha duas varas, a primeira e a segunda vara, com competência civil e criminal. Hoje mudou bastante, a gente tem até a vara federal. Mas já naquele momento já havia a vara do trabalho também em Paragominas. Não tinha PROCON. Então, era uma cidade que ainda tinha carência de algumas coisas, como tem hoje ainda. Mas é uma evolução. Mas com relação aos órgãos de controle de direito, a segurança dos direitos ainda, eu acho que já tem praticamente todos os órgãos. Tem bastante. Foi uma das coisas que eu... Ainda tem alguma faltando? Olha, a vara agrária não tem. Mas eu soube... Não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que estava sendo solicitado isso. Na época que aí eu fui reeleito presidente da OAB. E eu acabei, Célia, vou colocar assim, em linhas gerais, tiveram várias coisas que a gente fez, inaugurou sala de advogado, tivemos problema de atentado a juiz em Dom Eliseu. Nossa. Que Dom Eliseu, nessa época, não existia a subseção de Rondon do Pará, e foram na casa do magistrado, atiraram nele, eu não lembro o nome do magistrado, tive que ir para lá, rebelião no centro de recuperação. Então, as demandas da OAB, que a OAB acaba sendo não só uma entidade de classe, é uma entidade que tem uma representatividade na sociedade civil, né? Desde agora, não tão recente, mas do impeachment do então presidente Collor, a OAB sempre teve essa liderança na sociedade civil organizada no Brasil. E no Pará não é diferente, em Paragominas também não. A OAB sempre esteve e está presente em grandes demandas. E uma das coisas que nossa diretoria na época nós entendemos que seria necessária, primeiro, não tinha defensoria pública nessa época. Então o defensor público não era concursado, né, que até porque depois vieram os concursos, e o doutor Fabiano, que foi presidente da OAB, era o defensor nomeado aqui para Paragominas, né, colocado. Então ele atendia dentro da subseção da OAB. Então não tinha vida aquela subseção da OAB. Eram 3 cômodos, foi inaugurado na gestão do doutor Adinão, acho que em 94, e nós tínhamos duas coisas: dar uma vida naquela subseção da OAB, ampliada, e o pleito da vara federal para Paragominas. Porque a vara federal, os direitos competentes a uma vara federal aqui em Paragominas, eles eram tratados em Castanhal. Então você imagina que hoje, uma pessoa que tem uma demanda com o INSS, para dar um exemplo, que o maior número de demandas são com o INSS, ela tinha que entrar com a ação em Castanhal. Então, o custo que seria. Tudo bem que hoje a gente tem a parte eletrônica que facilitou muito, mas quantas pessoas não tiveram o seu direito prejudicado em ser defendido por ter que se deslocar daqui para Castanhal? Então nós fizemos um trabalho muito bacana, a OAB à época,
de conseguir que Paragominas, na próxima ampliação, fosse contemplada com a vara federal. Para a gente ter noção disso, Paraupebas até hoje não tem vara federal. Sério? Sério. E na época... Já virou aquele mundo... Sim, e não tem vara federal. Como Ou até bem recentemente não tinha. Não, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu lembro que a época quem presidia a subseção de lá era o Jackson, ele ficou, pô, quando tu conseguiu, Paraupebas merecia. Eu digo, cara, eu defendi o lado de Paragominas. Nós pegamos, fizemos um lobby do bem positivo junto à bancada do Pará, junto ao Conselho de Justiça Federal, mostrando números, distância da cidade de Paragominas para a vara federal, a quantidade de ações tramitando em Castanhal que eram relativas a Paragominas, a quantidade de execuções fiscais federais que estavam paradas na vara de Paragominas, porque eram obrigatórias estarem aqui na Justiça Comum, por uma questão legislativa. Enfim, foi um trabalho bem feito. E o outro legado que eu acho que foi bem importante, foram dois, na verdade. Um foi a gente ter a ampliação da subseção da sede, que até hoje é o tamanho que está aí original. Na época, a gente conseguiu um convênio com a prefeitura, o Adinar era prefeito, foi muito solícito, ajudou a OAB, e a mineradora Paragominas Era Vale também ajudou, a Traterra ajudou, e o Marcelo Dalmaso executou, o engenheiro executou o projeto, tinha até uma estátua quando inauguramos lá, infelizmente por vandalismo, a estátua foi danificada. A estátua era de quem? Era a Estátua da Justiça, da Tênis. Ah, tá. Que representa a deusa grega vendada. Exatamente, representando a justiça. E foi inaugurada no dia 8 de agosto de 2008, aquela subseção. E no dia seguinte nós tivemos a primeira corrida do advogado. Ah, corrida da OAB. Corrida da OAB, desculpa. A primeira corrida e caminhada da OAB de Paragominas. E foi a primeira do interior do estado. E foi uma semente plantada que acabou gerando ter corrida em boa parte dos interiores do Pará. Começou aqui? Começou em Paragominas. Que bacana, eu comecei a correr por causa dessa corrida, porque numa reunião no colégio de presidentes da OAB, eu falei da inauguração, né? Então já estava andando a obra já estava correndo, e aí eu falei para a presidente da seção Pará, à época, da OAB Pará, a Ângela Salles, eu disse, presidente, a gente poderia fazer uma corrida da OAB em comemoração a essa inauguração. Isso é uma boa ideia, mas tem algum advogado que corre em Paragominas? Eu digo, tem eu. Mas desde quando? Eu digo, vou começar a treinar essa e assim me senti no compromisso de começar a treinar, e graças a Deus de lá para cá fui infectado pelo vírus da corrida, e até hoje corro, melhorei minha condição física. Hoje mesmo eu corri 5 km de manhã, e daí a corrida da OAB é um grande legado para a cidade também, porque você tem várias pessoas que começaram a correr por conta da corrida da OAB de Paragominas. Então é a corrida mais tradicional do interior do estado. Só tinha em Belém, começou por Paragominas. Que coisa boa. Isso foi uma coisa bacana. Mas como começa aí o Rafael filântropo? Eu acho que é por causa da minha mãe. Ela sempre nos levou, assim, quando pequeno, eu, meu irmão e minha irmã, tinha um asilo próximo de casa, e a minha mãe sempre teve, não sei, uma preocupação, acho que é algo que é dela, não posso falar por ela, mas de ajudar o próximo. Então eu acho que no fundo é um desejo do ser humano, na nossa essência, nós somos seres sociais, então a gente tem que ter uma preocupação com o próximo, né? Acho que fica uma vida muito sem sentido se você fica só no seu mundo. E Paragominas tem isso também, né? Seja o Lions Club. É a capital do voluntariado, né? Sim, que a ideia foi minha. Mas Foi? E olha que coisa tem bacana. Os registros da época que fiz, o levantamento. A base desse projeto de lei foi a inspiração no município de Venda Nova do Imigrante do Espírito Santo. Eu peguei, vi as condições, levantei os dados, tudo. Eu estava secretário municipal de assistência social à época, e provocamos o Sidney, que estava como deputado estadual. E ele propôs a Assembleia Legislativa e foi reconhecida. Então, não tinha como não ser reconhecida, porque Paragominas realmente tem assim. Ela respira esse voluntariado. Respira esse voluntariado. Seja agora o do Hospital do Câncer e o do. É a nossa associação, Amor em Ação. Amor em Ação, que é do Hospital de Barretos. Eu ganhei o livro do Henrique. Henrique Prata. Do Henrique Prata, eu ganhei quando eu estava secretário de assistência de uma técnica da Rose, que é assistente social, mulher do Edson, esposa do Edson.
E ela me presenteou com esse livro e eu fiquei fascinado. Ela disse, tu podia, eu digo, Rose, mas eu já tenho tantos carismas, eu acho que eu não posso. E fiquei muito feliz depois de ver que um grupo de pessoas assumiu isso também, porque a história dele é fenomenal. É uma história realmente de amor puro. É muito boa, você vê ali que ele não entendia nada e fez algo que é memorável e significativo. Mas aí... ele fez do amor a razão da vida dele. Pronto. E aí eu acho que tudo, Célia, eu vou dizer que eu tenho certeza, mas tem coisas que a gente, o Pequeno Príncipe já dizia, né? O essencial é invisível aos olhos, então a gente não vê as coisas às vezes. Mas eu acho que você fazer o bem é algo muito bom. Você ter uma energia positiva, e a gente sabe, a gente às vezes encontra pessoas que nos levantam, nos deixam felizes, como a gente encontra pessoas às vezes que nos derrubam. Então eu acho que Paragominas tem muito mais pessoas otimistas, empreendedoras sociais, empreendedoras do bem. Então eu tenho essa questão da filantropia para mim como algo que a gente precisa fazer, como a palavra de Deus mesmo. Para quem é cristão, quem acredita em Jesus Cristo, e eu acredito muito, assim, para mim não tenho a menor dúvida, e realmente... Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Veio venceu a morte e provou para todos nós que isso aqui é uma passagem. E a gente Ele morreu para que muito, tivéssemos vida. Pronto. E aí, veio mostrar muito simples o amor ao próximo. Sim. Então, eu ajudei muito o Menino Feliz com o Nilson. Eu sou muito amigo do Nilson Guzmão. Na época que ainda era do quartel, né? Isso, eu ajudei bastante lá. Militar. Pronto, lá na Polícia Militar, o Nilson, quando se envolveu, eu advogava e... Hoje já está mais ou menos de carreira solo, digamos assim. Isso. E o meu carisma era ajudar o projeto Menino Feliz, eu acho. A Cláudia ajudava o Juquinha. A fundação do Juquinha, a Cláudia, o Dr. Wilton Rocha, o Coronel Éder, o Robinho, que era ali da Calimã, o Arroz Delpupo, o Luiz Moro, o Laércio com a América Rossoni, que são os pais da Tainá. Então teve todo o envolvimento das pessoas para surgir o Juquinha. E eu não tinha participação alguma no Juquinha. Eu fui num jantar da superação que a Cláudia me convidou e morri de chorar. E disse que, tô fora disso. E esse negócio só me faz chorar. Aí eu peguei e tava... Mas é impossível você... o Juquinha ele é muito forte. Você passar o mínimo de tempo vendo o Juquinha e não sentir. Sim. Aí por exemplo, certo? Que interessante. O seu Juquinha, eu não tive o privilégio de conheci a dona Terezinha, né? A avó da Mosimeire. Sim. Mas qualquer pessoa que você fala que conheceu ele, realmente o nome dele foi escolhido para ser do projeto por conta dele representar essa questão social, essa questão dessa preocupação com os doentes, as pessoas com deficiência que eles tinham no início de Paragominas. Então, mesmo naquela antiga Paragomina da Paragobala, você tinha pessoas já com esse carisma. Seja o Rotary, que já tinha, o Lions, o Clube das Acácias. Então você tem isso. Não é um evento. Os serviços sempre foram muito presentes com relação ao social, né? Então você tem muita coisa. E aí, quando eu não estava mais presidente da OAB, eu já tinha sido conselheiro estadual da OAB e eu estava, vamos colocar assim, sem cargo nenhum. Tinha ajudado o Vitor Mateus, que é policial militar, a fundar a Associação de Enxadristas. A EPA, vai completar 10 anos esse ano. Foi fundada, E nós levamos... Eu acompanhei mais ou menos de longe essa criação. E nós levamos... Eu entrevistei o Vitor Biasi. Sim, que o Biasi participou também. Ajudou muito o Vitor Biasi no início do xadrez. E nós levamos o xadrez, inclusive, para o Menino Feliz na época. Sim. Xadrez, tênis de mesa. E aí depois eu tô ali, e aí fizeram um convite para mim. Eu acho que foi a Rose Delpupo que me ligou, ou a Giovana Dalmaso, a Patrícia Leite, que é uma das três, e a Temi Solange, que eles iam constituir uma diretoria nova do Projeto Juquinha. E que se eu não queria ir para a reunião para participar, eu digo, olha, posso ir, né? Não, vai ser na Companhia Paulista, na sexta-feira e tal, era uma quinta. Eu digo, não, tá bom, eu vou. Aí a Cláudia estava viajando, a Cláudia presidiu o Sicredi à época, e aí eu fui. E cheguei lá, eu achei pouca gente na Companhia Paulista. Eu falei, rapaz, não, a gente já fez a reunião, já, tá, eu posso ajudar de alguma forma? Ele disse, olha, todo mundo votou em ti para presidente. Aí eu disse, pô,
Legal, né? O povo tá aí morrendo de fazer campanha para se eleger. Aí eu disse que bacana. E tu aceita? Eu digo, não aceito. Mas você vai dizer não? Eu digo, não, já disse não. O que eu entendo? Eu só fui num jantar da superação, chorei com uma criança. Eu não tenho condição de ajudar. Não, você é uma pessoa bem articulada, você é uma pessoa bem quista, você vai, todo mundo acha que você pode. Eu digo, mas estou errado. Aí disse, não, pensa bem. Eu digo, não, eu vou pensar, mas eu falo para vocês na segunda-feira. Aí sábado eu fui correr, domingo eu fui na missa, e aí na missa eu fui tocado, sério. Te confesso que na missa eu não sei até hoje se elas combinaram com o padre para fazer, eu acho que não. Mas normalmente a direção é um pouco mais em cima. Aí não é bom brincar. De forma alguma. Aí eu sinceramente, eu me senti tocado, eu chorei a missa toda quase, eu acho. E era o evangelho, eu acho que era Mateus, aquilo que fizeres é os pequenininhos, é a mim que faz. Eu fiquei, rapaz, isso é pra mim. Aí eu até encontrei a Karina, que foi diretora também, a Karina casada com Mauro Alves, primo da Cláudia. E aí a Karina disse, ó, Rafael, eu digo, Aí na segunda eu fui falar com elas. E aí, mudou de ideia? Eu disse, não mudei não. Você não mudou de ideia? Não mudei, mas eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu fiz um compromisso com Deus. E eu vou aceitar ser presidente com uma condição. Aí o pessoal ficou assim até espantado, porque você ser diretor do Juquinha é voluntário, né? Não sei se acharam que eu ia pedir alguma coisa. Eu disse, todo mundo aqui vai ser diretor também. Aí envolvi todo mundo na época. Carla Gabriel, o Sérgio Tadeu, a Patrícia Leite, a Rose Del Pupo, o Luiz, o Galego, a Karina, a Temes foi minha vice-presidente. Talvez eu esteja esquecendo de alguém, pessoal. E aí nós começamos a assumir o Juquinha, que era numa casinha, na escola Eloy Polizuc, ali no bairro Angelim, né? Angelim? É o Uraim ali. Angelim. Não, é Uraim. Antes era no Uraim. Antes era no Uraim, hoje é no Angelim, isso. Sim. E aí a gente começou e já tinha uma obra, né? Onde é o Juquinha hoje no Angelim. Não existe mais a escola Eloy Polizuc? Eu não sei se é a escola, mas é da prefeitura o prédio. Ainda existe? Tá lá, eu não sei o que funciona. Funciona algum serviço da prefeitura, acho que da Secretaria de Educação. Não sei o que é que funcionou de lá, Célia. E aí porque eu conheci o Eloy. Sim, o irmão eu não o conheci, irmão da Eliane, filha do seu... Esqueci o nome do pai dele. Mas enfim. Aí a gente começou e tinha obra que foi muita luta das diretorias anteriores para aterrar aquele terreno, ganhar o terreno, que foi no final do governo Sidney, aterrar o terreno, murar o terreno, depois iniciar, fazer uma planta, depois iniciar e... Bem, a gente ali. Aí quando foi mais ou menos, eu acho que em abril de 2014, isso é 2013 que eu tomei posse como presidente do Juquinha em dezembro de 2013. E aí abril de 14, me ligaram para eu ir no Juquinha que tinha tido um incêndio, tinha pegado fogo lá no poste lá fora. Uau. Eu saí do meu escritório, que era ali em cima do cartório, saí cego para lá, só pensando, digo, cara, meu Deus, aconteceu alguma coisa de mal com as crianças na minha responsabilidade, né? Que pese ser um trabalho voluntário, é um trabalho que tem uma responsabilidade gigantesca. Sim. E quando eu cheguei lá, estava até o Vilhena fazendo o trabalho dele de repórter, mas eu não consegui nem falar, não, Vilhena. E entrei e vi, aí os funcionários falaram que não tinha acontecido nada, que foi só um fogo interno, tinham controlado tudo, beleza. Foi interno? Não, foi um fogo, desculpa, externo, não pegou interno, externo. Tá. Mas não tinha tido nenhum dano para as crianças, nem no prédio também não tinha pego fogo, nada. Mas aí aquilo acendeu em mim eu digo, cara, ou a gente faz alguma coisa ou a gente está passando tempo nessa prefeitura, nessa diretoria do Juquinha. Estamos num prédio da prefeitura, cara, a gente tem já a gente tem que mobilizar. Eu reuni a diretoria e digo, olha, vamos marcar uma data para inaugurar o prédio. O pessoal disse, o que, rapaz? Eu digo, não, ou a gente marca uma data, que aí como corredor eu aprendi isso, sério, a gente tem que ter uma data. E até... Aí você já estava correndo? Já corria. Em 2008 eu comecei a correr. Certo. E não parei mais. E aí eu vi um filme chamado... O Márcio veio depois disso? Logo em seguida, que eu vou entrar no Márcio. Tá. Eu vi um filme chamado O Mundo em Duas Voltas, daquela família Schumann. Sim. E a Heloísa Schumann, ela fala o seguinte, quando o primeiro passo para você conseguir um objetivo é você marcar uma data. E é mais ou menos assim que um corredor pensa. Ele marca a data e começa a treinar. E eles, no caso, é num barco à vela, né? Isso. E aí eu disse, olha, vamos inaugurar no dia 23 de janeiro de 2015, 50 anos da cidade.
Mas como não pode? Eu digo, olha, se a gente não se mobilizar, a gente não vai fazer nunca. Vai passar na sua diretoria e não vão fazer nada. Aí, graças a Deus, a gente fez uma mobilização gigantesca de gente. Aí, em maio, eu descubro o Márcio Vilar, lendo na Folha de São Paulo. E aí tem um estalo, porque nessa mobilização, o pessoal, eu lembro, acho que foi a Carla Gabriel Priori que falou, ou foi a Rose ou a Patrícia Litt, foi uma das três, que falou da gente criar um programa de embaixador do Juquinho. Eu digo, vamos criar. A gente queria chamar o Romário. O Romário tem uma filha que tem Down, que é a Ive, mas não conseguimos o acesso para arrecadar e dar visibilidade. Aí eu, olha, eu li sobre um corredor que faz desafios voluntários. Rapaz, ninguém conhece esse cara, Rafael. Eu digo, posso contactá-lo? Aí a diretoria disse, pode, mas vamos ver. Me deram um voto de confiança. Aí eu liguei para o Márcio, tinha comprado uma coisa na loja dele e fiz o convite para ele vir. Aí acertamos as bases, mandei as passagens, ele disse que queria fazer uma palestra e ele dividiria o lucro da palestra com a instituição. Eu digo, vamos. Aí conseguimos fazer uma palestra fantástica lá no Ana. Colocamos 200 pessoas lá. E aí foi amor à primeira vista. O Márcio se apaixonou por Paragominas, pelo projeto Juquinha. Falei com ele hoje. E aí ele ajudou muito a divulgar, a conseguir arrecadação de fora do estado. Foram feitos alguns eventos aqui. Como é que era feito no parque? A ultramaratona de Paragominas. Fizemos 2 ultramaratonas. A galera corria, né? 24 horas, 12 horas. Foi o Márcio que organizou. E aí, Célia, nós fomos num desafio em maio para inaugurar em janeiro. E aí, com muito trabalho, muita fé em Deus e muitas pessoas, além da diretoria toda, a Sociedade Paragominense. Aí o Márcio já veio junto, quando foi para essa inauguração. O Márcio, em maio, veio a primeira vez. Uhum. Trouxemos ele na mini maratona em outubro ou setembro. E ele veio correndo de Belém na inauguração. Foi um momento assim, foi como se um filho nascesse, aquela inauguração lá. Foi lindo, foi muito bacana. Você falou aí agora num assunto interessante. Como é que foi para esse homem aí, com esse coração sensível, quando recebeu a notícia de que ia ter um fruto? Fruto do amor. Eu e a Cláudia, a gente tem só um filho, né, o Theo. Uhum. E você é apaixonado, literalmente. Eu sempre soube que eu ia ser pai, assim, uma coisa minha. Desde bem pequeno eu sabia que ia ser pai. Não sei, coisa de Deus, assim. E aí quando a Cláudia me falou que estava grávida, meu Deus do céu, foi muito bacana. E eu sempre fui um cara muito ligado a criança, muito, muito mesmo. Ensinei a nadar boa parte dos netos do Senhor Nerides, na casa que eles tinham, que tomavam banho lá de piscina, tudo. Hoje tem bisneto do Senhor Nerides que é louco por mim, o Bernardo, que é neto do Evandro, filho do Evandrinho. E engraçado que eu ouvi da Vitória, agora recente, ela dizendo, poxa tio, na época que o Theo nasceu, você ficou chato. Eu ficava na piscina falando com a Gabriela e com a Jéssica, nossa, tio Rafael tá chato agora, porque eu tinha me tornado pai. Então, para mim... Tinha uma certa prioridade, né? Exatamente. Ser pai foi realmente um divisor de águas para mim. Eu não tinha, assim, noção do que é o amor. É um amor muito grande. Aí você passa a entender seus pais, sua mãe, seu pai, aquela preocupação. E é um misto, é uma realização, né? Eu acho que a gente ser pai e mãe é uma coisa muito bacana. E muito, muito legal mesmo. Eu gosto do Theo, assim, gosto da companhia e tem um amigo, né? Isso é bom, isso é bacana. Claro que dá muito trabalho, né? Não vem com manual de instrução, assim como casamento, né? Mas é uma coisa muito boa. Eu sou muito satisfeito de ser pai. E não só dele, eu considero que eu tenho os outros filhos. O Theo é filho do Rafael ou é o filho da Cláudia? Mas é um misturado, senhor. É uma mistura boa. Há essas tendências, né? Tem uns filhos que se assemelham mais nas atitudes ao pai, outros mais à mãe, né? Não, mas o Theo é bem misturado. Ele tem uma personalidade muito dele, muito forte, ele lê muito. Isso é bom, né? Os pais sempre leram, a Cláudia sempre foi uma grande leitora, eu também sempre gostei de ler. Então acho que a melhor coisa é você ter o exemplo, né, da leitura. Então
Eu digo que quem lê cresce e viaja. Cresce e viaja, é verdade. Né? Você se expande, né? Expandindo seus pensamentos, e você vai longe. A riqueza da vida é aquilo que você lê. Você vai longe, exatamente. Às vezes você lê, imagina, idealiza, e às vezes isso te possibilita coisas que você nem imagina. Eu digo que mesmo nas leituras mais tolas, você consegue tirar algo. Consegue. Aí você imagina, né? Paragominas teve a FIC, né? Você acompanhou. Gente, eu sou saudosista da FIC. Pois é. Que fique registrado nos anais da história. FIC, Feira de Integração Cultural. Saudosista da FIC. Quem sabe Feira de Integração Cultural. É o meu sonho. Pronto. Vou te falar com toda franqueza. Gente, eu sempre falei isso em off, mas vou falar aqui nas câmeras hoje. Eu tenho conversado com todas as pessoas que eu consigo, para que possam engrossar esse couro junto comigo, para que nós possamos resgatar esse fomentador cultural chamado FIC. Porque na FIC, eu digo assim, Rafael, na FIC, nós que Paragominas não tem uma cultura sua, não adianta ninguém falar nada disso, porque não temos. Nós vivemos de pingos de culturas. É um mix. Né? Então nós formamos esse mix com várias culturas. E a FIC nos trazia esse momento de junção. Nós fazíamos essa condensação de todas essas culturas. E nós tínhamos uma consciência melhor de quem éramos. Durante a FIC, você sabia um pouco mais do cotidiano de um Célio Miranda da vida, né? Do cotidiano do seu Ismael Cruz, topógrafo, que veio junto com Célio Miranda. Então, nós precisamos resgatar e preservar, né, a nossa história. Paragominas tem uma história fantástica. Paragominas tem uma história linda, digna de qualquer filme. Inclusive, estamos aí também. A Lei Paulo Gustavo contemplou algumas obras de audiovisual, né, filmes de curta-metragem, né, de até acho que 25 ou 30 minutos. Tem um que a Jorleide está fazendo, que eu soube, que eu acho que é o Célio Miranda, a professora Aparecida está com ela, tem outras pessoas. Tem um que é do Brega, da dança, que é o dançarino o Diogo, eu acho, Diogo Costa, que também foi contemplado. E eu com o Caio, que ajudou no documentário do Juquinho, o Caio Sarmento, que é bisneto da Dona Rita, então filho da terra. Nós estamos aí... Dona Rita, primeira vereadora. Pronto, olha aí, boa lembrança. Primeira nós estamos fazendo de Paragominas. um documentário de Paragominas de 60 anos, né? Então, com 6 eixos aí. E um dos eixos é a cultura, 6 eixos e 6 personagens. Um dos eixos é a cultura e a personagem é a professora Gláucia, com a importância que teve. Fantástico. Gláucia Porque é Paragominas, seja pelo livro dela, seja pela FIC. E nós pegamos vários depoimentos, ouvimos o seu Abimael um dia desse. O cara que chegou aqui com 19 anos de idade, 18, 19 anos, chegou em 59 aqui, conheceu o Célio Miranda, tirava fotos com o Célio Miranda, aprendeu tudo, a filha dele depois que... Você já viu uma história com relação a essas fotos? Não. Eu não sei se essa história é oficial, mas eu acredito que seja. Eu li isso em algum lugar, mas local de referência. Deixa eu tentar lembrar direitinho. O senhor Abimael foi questionado por algumas pessoas porque que ele não aparecia na maioria das fotos com a história do Célio Miranda, né? Aí ele falou, não tinha como eu aparecer porque eu estava fazendo as fotos. Pronto, aí não tem, o fotógrafo não aparece. Cadê o Kaique? A selfie chegou depois, né? A selfie chegou depois. O Kaique, inclusive, falou na Paulo Gustavo. Qual o nome do teu documentário, Kaique? Sobre autismo. Sobre autismo, legal. Ele está com a produtora dele, né? Ganhou também lá da na Lei Paulo Gustavo. Está fazendo um documentário sobre autismo. Que eu achei muito importante não concentrar verbo. Acho que é uma coisa muito bem sacada pela Secretaria de Cultura e você pulverizar. Porque justamente essa questão de você ter vários olhares e várias oportunidades
dessa diversidade que é Paragominas. E o movimento cultural de Paragominas, e depois a gente conversa no off aqui, Kaique, a minha ideia é a gente até fazer, de repente, uma exibição conjunta disso no cinema, dos curtas, porque aí fica uma coisa legal. Bacana. Porque um complementa o outro, são olhares distintos, não tem dono da verdade. Aquela coisa que às vezes a gente pensa assim que, tem que ser assim. Eu acho que essa real diversidade da sociedade paragominense, seja no cenário cultural, esportivo nosso, é gigantesco. O esporte paragominas é gigante, o esporte amador, por exemplo, é um dos outros eixos do nosso documentário. Qual é o personagem que foi escolhido? Professor Pinheiro. Pinheiro, Academia de Judô. Judô, um abnegado. Esposo da Clay. Um cara que faz um trabalho que milhares de alunos já passaram. E que são histórias que passam anônimas, ou passam sem reverberar da potência que poderia reverberar. Sim. E aí você tem todo um lado, e um resgate interessante. Nós ouvimos uma das pessoas, dando um pequeno spoiler, nós ouvimos a Sinara. Esposa do Luiz. Acho que é Sem Limites, né? Do Sem Limites. Equipe Sem Limites. De corrida, ela é professora de educação. E ela estava rememorando a lei de apoio ao esporte amador que tem, e eu acho que é da época do Sidney ainda. Então, independente de questão política, Paragominas tem bons frutos de todas as gestões. O que a gente não pode é retroagir. Sim. Nós temos uso de capacete. Foi da noite para o dia? Não. Reclamaram? Reclamaram. Nós temos uso da faixa de pedestre. Acostumou. A faixa de pedestre. A cidade é limpa. Então nós temos várias questões. E esse resgate que tu falaste, Célia, da FIC, é algo que eu acho que é inevitável acontecer. Talvez aconteça fatiado, pode ser uma FIC para o audiovisual, pode ser uma FIC num outro momento para a culinária paragominense, outro momento para as obras, e de repente você fazer essas coisas separadas e juntar. Pois é, e porque o gostoso da FIC era justamente porque havia, junção, né? Havia essa junção de tudo. Lá você tinha a exata noção do que é Paragominas por conta de tudo isso. Entendi. Porque lá você conhecia as regiões de onde tinham vindo os grande parte das pessoas para transformar em paragominenses. Sim. E você sabia quais os costumes dessas pessoas. Sim. Porque muita gente hoje tem um hábito, atualmente, agora está mais Nutella. Antigamente era chimarrão, hoje a turma toma tererê. Sim. Né? Mas isso veio de onde? Não, porque tudo tem, por exemplo, eu não sabia, e soube através do seu Abimael, que o nome Paragominas, né? O Pará é da terra, o Minas dos mineiros, que foram os fundadores, sim, mas o GO do Goiás é porque as equipes de topografia primeiro eram goianas. Sim, e então, haviam investidores, né? E esses investidores eram goianos. Também, olha aí. Então, eram goianos e mineiros. Olha a riqueza que tem o cenário cultural da cidade. Que também tem uma coisa que muita gente às vezes não se atenta, tá? Mas os primeiros realmente a investir em Paragominas, se você for observar, foram os mineiros e os capixabas. Sim. A investir em Paragominas. Sim, sim. Se você olhar pelo perfil econômico, quem investiu em Paragominas inicialmente foram os mineiros e os capixabas. Sim. Os outros foram se achegando. Não, mas estou falando assim, aquela leva inicial... que veio tipo uma onda, né? Isso, assim, aquela leva inicial, que na década de 90 já veio gaúchos, aquela coisa toda. Paranaense, entendeu? Mas assim, inicialmente 70 isso aí e 80 foram isso, mineiros e capixabas. Tanto é que a predominância aqui era Espírito Santo. Sim. E Minas. Sim, e você tem vários. Vamos pegar aqui de cabeça. O seu Amantino Mafra, mineiro. Sim. O seu Ataíde de Guzmão, mineiro. O seu Cordeiro, mineiro. Sim. Todos, para pegar 3 exemplos aí de mineiros. A gente tinha aqui o seu Jader Moraes. Já só ouvi falar. Acho que você não chegou a conhecer. Não conheço. Seu Jader Moraes, gente, eu sou apaixonada pela história dele, porque ele era um mineiro apaixonado por Paragominas, e que sonhou ser prefeito daqui, nunca conseguiu. A casa dele era aquela casa de político, antigamente. Gente. A casa dele era porta aberta. A casa dele era ali na Rua dos Mineiros.
de manhã você passasse lá, a hora que fosse, clareou, raiou o sol, estava a mesa posta para o café da manhã. E era aquela mesa posta para o café da manhã, não era o café da manhã da família dele. Sim, era do povo. Era de quem chegasse. Era aquela mesa, assim, que eu acho que na época dava uns 3 metros de comprimento a mesa, né? Essa mesa de madeira bruta mesmo, uns 3 metros de comprimento, que ela não deixava de estar posta. Pela manhã ela estava posta com o café da manhã, no horário de almoço ela estava posta para o almoço, passou o almoço ela estava posta para o lanche da tarde. Depois, E era o tempo todo assim, quem chegasse lá a qualquer hora tinha o que comer. Você me fez lembrar da casa do meu avô, do Diego, do Tibério, que era assim no interior do Ceará. Então, às vezes a gente Cearense. acordava, estava cheio de gente lá, e eu dizia, que pessoal esse? Era o povo. Então era esse hábito da política antiga. E a gente tem alguns costumes, né? Como eu te disse, Paragominas não tem cultura, né? Não tem uma cultura específica. Eu acho que... Né? Não tem uma cultura específica. Não, ela é multifacetada. Literalmente. Assim. Mas né? mas vamos lá, a gente tem muita coisa forte aqui. Não, tem cultura, mas não tem a cultura paragominense. Talvez eu acho que a grande cultura paragominense seja o empreender. Tá. Se a gente parar para pensar mesmo, porque o empreender ele é transversal. Tá, mas eu vou falar assim. Você empreende, Célia, no industrial, você empreende no agronegócio, você empreende no social, no comercial, no cultural. Sim. Então talvez a coisa que persiga, o que ligue todos nós paragominenses, o que nos costura, o que nos liga, seja a vontade de empreender. A vontade de fazer Paragominas ir adiante. Ser Paragominas, né? Ser com brasileiros de todas as regiões, natos ou por adoção. Então a gente tem o hino mesmo, outra personagem, a professora Marisa. Fantástica, Marisa Fernandes. Para mim foi a semente que a professora Marisa plantou, ela está em toda Paragominas praticamente. Porque você tem ex-prefeitos, ex-presidente OAB, presidente, vocês têm pessoas de todos os segmentos que tiveram alguma ligação com ela. Sim. E toda vez que se canta o hino, é uma ode à visão dela, porque o hino reflete o que ela passou. Uma pessoa letrada, mudar para cá naquele momento, e em 75 fundar a escola nova, foi vital para Paragominas se fixar e prosperar. Eu vou te ser muito franca, eu nunca estudei na escola nova, mas eu confesso que eu senti aquela pontadinha no peito quando eu soube que ela fecharia. Para mim, ela era literalmente uma referência. Uma referência. Então, era referência, não tinha como. Mas cumpriu o ciclo, né? Eu te digo que é engraçado, assim, até. É engraçado que a professora Marisa faleceu após o fim do primeiro semestre, início de julho, né? E foi o maior velório que eu vi em Paragominas. Até o do seu Evandro que veio depois e tal, mas o da professora, assim, o maior que eu digo de emoção, até porque envolveu os alunos, que a escola estava funcionando ainda, a família, ela foi muito nova e ela era uma figura muito carismática. Uma figura assim que eu volto a dizer, continua presente em Paragominas. Eu acho que todo mundo tem alguma história com ela. Né? Sim. Acabou a minha história. Nunca tem como acabar, não, filho. Vamos lá, filantropia, esportista. Ajudamos a fundação da AEPA. Sim. Que é a Associação de Enxadristas de Paragominas. Isso. Né? E o tênis de mesa. Tênis de mesa a gente trouxe uma época o professor de Belém, acho que era Bianon o nome dele. Eu já ia falar beach tênis de novo, tá? Não, tênis de mesa. Beach tênis agora é modernidade. Não, e já tá aqui, viu? Tá aqui. Tá forte. A molecada tá aderindo com gosto. Tá uma febre mundial, eu imagino que virará esporte olímpico. Mas só uma pausazinha rapidinho, antes te atrapalhando um pouco, mas continua também a quadra de tênis lá em cima também, da Winner, né? também, que foi do Ardeu Clube que começou. Isso. O cenário o Zagallo, né? O Felipe Zagallo. O cenário esportista de Paragominas ele é muito grande. E é vasto, né? É vasto, tem muito. É vasto. Você tem karatê, tem judô, tem motocross, tem kart. O kartódromo agora lá. Você tem a bicicleta.
O ciclismo aqui é fortíssimo. Os corredores, a galera faz corrida de rua. Corrida de rua, tem a corrida auxiliadora do SESI mesmo, tá sempre aí. Então você tem hoje muitas vertentes. O tênis de mesa foi um período que a gente conseguiu trazer, formar algumas turmas aqui, fizemos até com os meninos do Menino Feliz, e foi também uma semente plantada. Tá aí, tá girando aí. As pessoas vão, tudo no seu tempo, sabe? A gente planta às vezes as coisas e não vem na proporção ou no tempo que a gente imagina, mas no tempo de Deus. Mas assim, você também é bem organizado com relação a planejar as coisas para a execução. Sim. Tem algum plano aí que ainda não foi divulgado? Olha, você falou no início da COBER, né? Da Cooperativa de Energia Renovável, Cooperativa Brasileira de Energia Renovável. Foi através dela que eu te conheci. Sim. Nós começamos, ela foi a primeira no Brasil, né? Foi um sucesso, um pioneirismo. Rapidinho, deixa eu só te cortar um pouquinho. Falou na COBER. Você sabe que agora tem a inteligência artificial e tal? Sim. Eu fui experimentar esses dias para saber o que ela me dizia sobre Paragominas. Uhum. E ela cita a COBER. Olha que interessante. Ela cita. Bacana, não sabia não. Eu puxei pela IA, né, para ela me dizer um pouquinho. E trouxe que a sede... E ela trouxe. Então pronto. Esse ano, uma coisa que está planejada e deve acontecer, a COBER fez agora um convênio e a gente vai ampliar, finalmente. Aquilo que eu já imaginava lá no início. Que legal. Então eu acredito que até o final desse primeiro semestre a gente deve ter boas novas aí e possibilitar que mais pessoas que às vezes moram em casa alugada... Continuamos com a mesma quantidade de sócios? Ainda ficou pequeno. Aquele piloto, tem uma frase em inglês que diz too much, too soon. Cedo demais. Então a nossa visão naquele momento foi muito cedo. E hoje que ela está encaixando, a legislação mudou, melhorou, algumas pessoas... Antigamente tinha pouquíssimas pessoas que falavam em energia solar, hoje, aspas, tornou-se um negócio mais comum e a tecnologia avançou muito. O campo ainda é o mesmo? Também. Como? O campo total ainda é o mesmo lá? Ainda é o mesmo, mas a gente deve agora ampliar o número de placas e o espaço também. Mas em breve eu te falo isso aí. Tem coisa no forno. Já estou querendo spoiler, tá vendo? Tem coisa no forno. Eu acho que vai ter coisa boa aí. Enfim, Paragominas não para. Falando, só detalhando um pouquinho da COBER. Eu sei que você falou, né? Que juntaram e tal. Mas assim, você não pensou naquele momento, cara, se isso dá errado? Pois pode dar errado, né? Poderia dar errado. Mas tu imagina assim, tudo pode dar errado. Mas se a gente não fizer, né? Tem uma frase que eu acho que é de Aristóteles: se você não quer ser criticado, não faça nada. Fique Mas inerte. Você vai ser criticado do mesmo jeito. Do mesmo jeito, por não ter feito nada, né? Fazer, falam, se não fazer. Falam, então. Pois é. Então aquela coisa aí não Pois dá. é melhor ser criticado por ter feito. Por ter feito. E outra, sério, não dá pra agradar todo mundo, óbvio. Pô, longe de mim. Cristo tem não gente agradou. que não gosta de mim. Tem gente. Eu só. Com certeza. Eu ainda não conheci. Pois é, mas deve ter. E eu desejo uma coisa simples para ele: que Deus dê o merecimento da pessoa. Pronto, não desejo mal a ninguém. Eu acho que a gente desejar mal para os outros é a mesma coisa que a gente tomar veneno querendo que o outro morra. Então, eu gosto dessa citação. As pessoas têm, assim. Eu falo pro Theo, meu filho, que só tem uma pessoa que pode atrapalhar ele. Ele mesmo. Acabou. Então eu não atrapalho ninguém. Se alguém acha que eu atrapalho, essa pessoa se atrapalha. Então, olhe-se no espelho. Nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? Inicialmente. Porque se a gente se sabotar, como a gente faz habitualmente, e aí nós nunca pensamos em dar errado. Deu certo, não deu na proporção que a gente queria. Tiramos o investimento, provamos que é possível, fomos modelo para várias pessoas, recebemos gente de quase todos os estados aqui. Difundimos isso, temos uma externalidade positiva quase que imensurável e hoje nós estamos aí prestes a... Fica para um próximo momento a gente falar disso. Independente de qualquer coisa, se tornou referência. Se tornou. Foi pioneira, empreendedora, inovadora e referência. Muito bem. E próximos planos? Meus? Viver bem, poder contribuir. Eu estou vice-presidente do Juquinha, né? Tenho uma responsabilidade e poder conectar as pessoas. Eu acho que a grande capacidade que eu tenho, seja uma conexão mesmo comercial,
jurídica ou social, eu acho que é isso que eu sei fazer bem, e quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que a gente deve ter mais consciência das nossas capacidades e tentar potencializá-las para o bem, não para o mal, para o bem. Tirando Cláudia e Theo, o que você poderia dizer assim? Esse é o grande amor da minha vida. É o Juquinha, talvez, o Paragominas. O projeto Juquinha, sem dúvida nenhuma. Mas não é só o Juquinha. Eu acho que é o que representa. É você ter esperança com uma sociedade melhor, esperança de ter realmente... Eu fui num dos supermercados hoje aqui e você vê uma pessoa que passou pelo Juquinha trabalhando lá, isso não tem preço. Não tem preço. Aí você vê ali, aí tudo faz sentido que você faz. O filho da Vera. Sim, Felipe. Uma frustração. Não sei, talvez não ter tido paciência para algumas coisas na vida. Acho que isso vem com o tempo. Acho que quando a gente tem paciência, a gente se fere menos e fere menos os outros. Um momento de alegria que te conforta o coração toda vez que você lembra. Ter sido pai e a inauguração do Juquinha. Sem dúvida nenhuma. O que você poderia dizer para uma pessoa que está te vendo agora? Dizer assim, estou num momento crucial da minha vida, não sei para onde seguir. Não desiste, vai. Tenta ver o pôr do sol e depois o nascer do sol. O nascer do sol. Tenta acordar cedo, ver o nascer do sol, esvazia a mente, desacelera, para de olhar para a tela, deixa o celular, olha o nascer do sol, dá uma caminhada, uma respirada e ouve uma boa música. Uma música que toque a alma, que deixe você calmo. Melhor comida. Para mim, a melhor comida, eu sou carnívoro, eu adoro carne, mas gosto de lasanha, pizza e hambúrguer. Acho que uma boa pizza é uma boa pizza. Agora eu vou te pegar de jeito. Sim, vai. Agora essa aqui é para pegar de jeito. Um lugar. Cara, é difícil um lugar, né? Mas eu vou te falar um lugar que é enigmático, o mar. O mar é um lugar, assim, fantástico. Eu gosto muito de o Farol Velho, para mim, é um local muito bom. O mar. Tranquilo, meio de semana. Amigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe sempre. Amém, abençoe vocês. Continue a nos motivar e a nos inspirar. Vamos junto. Nos encontramos. Peraí. Sim. Faltou aqui o teu presente. Opa! Gente, hoje como a gente está num ambiente diferente, o presentinho ficou pro final. Tá bom. Então vamos lá? Obrigado. Vou tomar meu café amanhã com ela. Muito obrigado. Obrigadão. Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Gente, nos vemos daqui a alguns dias em mais um podcast. Fiquem com Deus e obrigada. No Biase você vai sempre encontrar tudo o que precisar. É muito barato comprar. Que atum a batata! Que atum a batata? Você vai comprar de tudo, fresquinho e barato. Esse é o nosso lugar. Supermercado Biase. Esse é o nosso lugar. Todo dia, tudo Biase. Igibem, controladora profissional de pragas urbanas, empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Igibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Igibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços.
Uau! Bem-vindos a Laranjá, a nossa loja de maquiagem e acessórios, que é o seu destino de beleza definitivo. Na Laranjá, a beleza se torna uma obra de arte e a confiança brilha mais do que nunca. Acreditamos que a beleza está em você e por isso estamos sempre com uma ampla variedade de acessórios elegantes e produtos de maquiagem de alta qualidade. Estamos aqui para realçar a sua beleza única. A nossa missão como loja é fazer você, mulher, se olhar no espelho e amar, se reconhecer. Sabe quando você se olha no espelho e fala assim, uau, eu sou linda do jeito que eu sou. E a nossa missão é realmente trazer essa verdade, porque os nossos valores também são a verdade e a honestidade. Tem muita mulher enganada a respeito de si mesma, com uma autoimagem baixa, pobre, e a gente quer que você se olhe e se reconheça. E vai ser uma alegria a gente fazer parte desse processo aí de descoberta do quão linda e importante você é pra gente. Nossa seleção é incomparável, desde os últimos lançamentos até os clássicos atemporais em makes e acessórios. Aqui na Laranjá você encontrará tudo o que você precisa para contemplar seu visual e criar looks deslumbrantes. Então, venha nos visitar hoje mesmo e descubra o poder da beleza que está em suas mãos. Laranjá, especialista em você.